Tá vendo? Eu não disse que isso ia acontecer comigo? Isso sempre acontece comigo. Então, se você bate no peito e fala, sempre acontece comigo, é porque você está sempre pensando na mesma situação. Em algum momento na sua vida, isso foi criado, isso foi programado. É, a famosa crença limitante. Lógico que aqui ele está dando o exemplo um pouco mais extremo, né? Mas a crença limitante também, da maioria das pessoas, fazem as pessoas adoecerem, não é, Celso? Porque, isso não vai dar certo, isso daqui eu não posso fazer. Quer dizer, vai colocando um limite, ou seja, é o que você falou de quem somos nós, né? Do filme ali, né? A pessoa já se fecha e não se abre para a cura, é isso? Exatamente. Inclusive, tem um exemplo muito bacana nesse filme, que é a moça que só reclama. Ela reclama de tudo e tudo para ela tá ruim. Aí mostra no filme mostra uma ilustração da mente gerando um componente bioquímico e faz as células como se fossem bonequinhos, né? Aí aquelas células elas começam a se programar para aquele sentimento, né, de irritação, de tudo, para nada dar certo. Então as células começam a assumir aquela face de uma mulher chata, de uma mulher ranzinza. As próprias células começam a se identificar com ela. E aí o que as células fazem? Elas fazem com que a ação externa venha alguém lá de fora e encoste na mulher, derrube alguma coisa em cima dela. Para quê? Para ela continuar reclamando, para ela continuar xingando. Então, as células elas têm o poder em conjunto. Imagina 1 trilhão de células, no mínimo, né? Que nós temos 1 trilhão de células vibrando naquela coisa. Eu preciso ficar chata, porque essa mulher só me dá alimento quando eu fico chata. Então, vamos fazer coisa chata para acontecer na vida dela. Aí essas células vibrando atraem situações desagradáveis. E a mulher vai falar: tá vendo? Eu não disse, estou dando um exemplo do filme, tá? Tá vendo? Eu não disse que isso ia acontecer comigo? Isso sempre acontece comigo. Então, se você bate no peito e fala, sempre acontece comigo, é porque você está sempre pensando na mesma situação. Em algum momento na sua vida, isso foi criado, isso foi programado. E a gente precisa reprogramar. E entra, por exemplo, a PNL, que é uma dessas técnicas, a hipnose, entre outras, para fazer uma reprogramação. Então, esse assunto de saúde, meus amigos, minhas amigas, é fantástico, é lindo. Mas esses 5 princípios é para você, primeiro, calma a bola, não fica esperando que a sua saúde vai estar na mão de uma pessoa, de um remédio, de uma técnica. Existem cada dia mais técnicas, cada dia mais pessoas, cada dia mais profissionais super habilitados para te ajudar a encontrar quem você verdadeiramente é no meio desses 5 princípios. Mas você precisa estar aberto para rever o que você está fazendo. Nesses 5 princípios, eu coloco como resumo o carro. Eu sempre dou o exemplo do carro. Né? Então, o que é o seu corpo? O seu corpo é o carro. O que você vai colocar aí para esse carro funcionar? Gasolina? Ótimo. Agora, se o seu carro é a gasolina, você coloca óleo diesel, o que vai acontecer? Vai dar problema no motor, seu carro não vai funcionar. Então, você precisa do alimento correto para o seu corpo. Então, alimentos naturais. Se nós somos seres naturais, orgânicos, nós precisamos de alimentos naturais orgânicos, que são os alimentos que eu falei anteriormente, bioativos. Quais são os alimentos biocidas? O que é biocida? São alimentos que matam a vida. São aqueles que não têm a energia vital, desprovidos da energia vital. Então, quanto mais alimentos mortos você come, mais você vai trazendo para você, analogamente, a morte. Tá? Claro que essa morte, entre aspas, tá? Essa morte da sua energia, você vai ficando apático, vai ficando chato, vai ficando cansado, não tem mais energia, etc, etc, etc. E aí o carro, imagina um carro de 500 mil reais, um carrão chique, né? Você tem um carrão chique de 500 mil reais, tá lá cheio de gasolina, mas esqueceram de colocar o quê? A bateria. Não ligaram, não conectaram o fio da bateria. O carro não vai sair do lugar. Então, esse é o nosso princípio vital. A vitalidade, a energia. Nós precisamos de energia para funcionar. Então, nós temos que também cuidar da nossa energia. Passeie mais, vá para lugares que tem praia, vá para lugares que tem mato. Onde tem mato, onde tem praia, onde tem floresta, tem mais ionização.
E onde... Agora vamos dar uma pegadinha aqui no bom sentido. Cadê o azulzinho? Tá por aí? Procura por mim. Bem, por que eu criei o colchonete? Para quem não tem acesso a isso o tempo todo. Bom, já que você falou do colchonete, ô Celso, enquanto acha aí o que você está procurando, a Leia, vamos dar já um resumo do que está sendo falado aqui hoje. A Leia está falando o seguinte, ó, ela faz grounding no gramado da casa dela, provavelmente, ou do condomínio dela, caminhadas contemplativas da natureza ao menos 4 vezes por semana. Então, a palavra grounding aqui é o contato do corpo humano com a terra, né? A terra, ou, no caso aí, quem mora na praia, né? Com a areia da praia ali, e onde a onda do mar quebra bem na areia, é isso? Esse grounding é exatamente o aterramento. Ground em eletricidade, né? Como eu também tenho a formação de eletrônica, seria o aterramento. Tudo que não tem aterramento na eletrônica tem muito mais chance de dar pane. Por quê? Porque é um excesso de eletricidade que está circulando nos circuitos e aquilo dá o desgaste. A coisa entra em colapso muito mais rápido. O nosso corpo não deixa de ser uma máquina, né? Inclusive, eu estava dando o exemplo do carro. Então, se você não faz o grounding, que é o que? Esse descarregamento de energia, e ao mesmo tempo ele faz uma troca, você entra em pane, você entra em colapso. Quando um dia, mesmo sabendo de tudo isso, eu estava assim, num momento estressadíssimo de atendimento, sem dar um tempinho para o meu corpo, teve um dia que eu dei um bug. Eu parei assim, eu já não sabia mais se eu estava indo, se eu estava vindo. Aí eu falei nessa hora, eu preciso ir para a praia. Na hora que eu falei, eu preciso ir, olha que imagem linda, exatamente isso aí. Temos que fazer o ground. Ground é isso, é aterramento, colocar os pés e deixar fluir a energia. Essas raízes são a nossa energia indo para a terra, né? Então, quando eu falei, eu preciso ir para a praia, o meu corpo, na hora, deu um sinal. Ele relaxou, eu voltei. Eu falei, então tá. No dia seguinte, eu obedeci o meu corpo. Era às 6 horas da tarde. No dia seguinte, eu estava na praia. Eu desmarquei todo mundo, falei, não dá. Eu preciso cuidar de mim. E agora, nós temos aí muitos empresários que não fazem isso. Pessoas que trabalham os workaholic, aí eles entram em colapso muito mais cedo. Então, eu estava mostrando. Eu sei que não é fácil para muita gente, especial no dia a dia. Por isso que desenvolvi esse sistema aqui, né? Que, na realidade, ele é uma base que já existe há mais de 20 anos, né? Não criei nada novo, mas eu formulei aqui tecnologias que tem algumas novidades que ajuda no ground eletromagnético que tem aqui dentro. Então, você deita, né? Você dorme, você pode abraçar, você pode encostar. Tem esse é o pequeno, né? Que é o tamanho de um travesseiro, mais ou menos. Então, ele é bem fininho, olha. E tem o grande, que é o colchonete. Para você repor isso no seu dia a dia, para você se abraçar com isso, repor essa energia, porque nós precisamos de... Então, isso aqui que eu criei, na realidade, sempre quando eu crio algum produto, já falei que eu sou meio inventor, né? Eu gosto de criar coisas, mas para quê? Para ajudar na nossa saúde. Eu só penso em ajudar a saúde. Sempre é isso.